Esta é a terceira palestra, o terceiro módulo da palestra sobre o conceito inventivo, o critério de conceito inventivo para o exame de pedidos de patentes. Essa parte 3 irá falar sobre a análise do pedido dividido. Bom, o artigo 22 da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 92, diz que o pedido de patente terá que se referir a uma única invenção ou um grupo de invenções interrelacionadas de maneira a compreender em um único conceito inventivo. O conceito inventivo ele está relacionado à solução de um único problema técnico ou problemas técnicos interrelacionados. O artigo 26 da Lei de Propriedade Industrial diz que o pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais de ofício, ou seja, por conta do INPI, ou a requerimento do depositante até o final do exame, desde que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original e não exceda a matéria revelada constante no pedido original. O requerimento de divisão, em desacordo com o disposto nesse artigo, será arquivado. Então, a requerimento do depositante, o pedido pode ser dividido, mesmo no caso que apresentar um grupo de invenções interrelacionadas pelo mesmo conceito inventivo. Então, veja, se eu tenho um método e aparelho que tem o mesmo conceito inventivo, mas o depositante ele quer dividir o pedido, ele pode fazê-lo, desde que atenda às condições do artigo 26, ou seja, o pedido poderá ser dividido até o final do exame. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame, a requerimento do depositante, ou de ofício, no caso seria em atendimento à ciência, quando o exame técnico revelar que o pedido é complexo ou contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo ou mais de um modelo de utilidade. Então esse é o texto que consta da Instrução Normativa 17, aqui está se referindo à exigência técnica. No entanto, uma divisão de pedido, um entendimento atual de que um parecer para isso seria o de ciência de parecer. Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade, se a divisão implicar mutilação ou dupla proteção. Então, isso está previsto na Instrução Normativa número 17 de 2013. Então, a divisão de pedido, tipicamente eu tenho x e y no pedido, vai x no pedido principal, continua, e o y vai para um pedido dividido. Eu não posso ter x em um pedido, vou dividir, vai ficar x de um lado e x no outro. Isso seria dupla proteção. E eu não posso ser invenção x, dividir x e x', de outro lado, não pode haver mutilação da invenção. Então, são esses critérios que têm que ser atendidos para se caracterizar uma divisão propriamente do pedido. Para efeitos do artigo 26, considera-se como pedido original o primeiro pedido depositado só podendo ser dividido até o final do exame em primeira instância. Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas. O pedido original e seus divididos deverão ser divididos simultaneamente. Bom, então aqui temos várias coisas que isso diz na uma proposta de diretriz do NPI, que aí está estabelecendo uma regra nova, que é uma regra que não vem aceita até agora. Então isso ainda está em discussão. Tá? Então ele diria o seguinte: primeira coisa que muda em relação ao entendimento anterior. Primeiro é que o pedido original seria o primeiro pedido que deu origem a todos os demais. Então não teria divisão de divisão. Tá? Então no pedido original, enquanto ele estiver em exame, aceita-se divisões. A partir do momento que esse pedido original encerra a fase de exame dele, não é mais não é mais aceita divisões. O que acontecia antes? Eu tinha um primeiro pedido, que ele era dividido, gerava um segundo pedido. Essa divisão era feita durante o período de exame do primeiro pedido. Aí gerei o segundo pedido. Aí o primeiro pedido, ele encerrava o exame, tá? E o segundo pedido ainda não foi examinado. Durante o pedido de exame do segundo, já encerrado o exame do primeiro pedido, o requerente pedia uma nova divisão aqui do segundo. Então, esse tipo de situação agora, se essa diretriz for aceita e aprovada, essa situação já não seria mais possível. Tá? A divisão de dividido já não seria mais aceita. O pedido original e seus divididos devem ser
decididos simultaneamente. Bom, isso aqui é uma situação desejável, né? Porque como você tem que ficar testando se existe dupla proteção, o ideal é que quando você for examinar o pedido original e os seus divididos, examine tudo junto, que é para você ter uma ideia de saber se você está incidindo em dupla proteção ou não. Então isso aqui é mais uma recomendação do que uma determinação, né? Assim, idealmente seria que todos fossem decididos juntos, mas vai ser difícil isso acontecer. Mas o ideal é que seja examinado, quando for examinado um deles, você examine logo em sequência todos os outros divididos que estiverem então acessíveis naquela época, para otimizar o exame. Antes da atual diretriz, o NPI aceitava a divisão de divisão. Por exemplo, temos esse caso aqui, foi dividido em um pedido, que seria o filho, depois foi dividido novamente, virou neto, que foi dividido novamente, virou bisneto, que foi dividido novamente, virou trineto. Então essa situação ela é considerada um pouco assim abusiva, né? Porque na verdade você pode ter uma mesma matéria X lá no começo, que vai dividindo, e esse X vai indo para frente, e você nunca decide. Não decide nunca esse X. Então isso é uma situação meio que você, além de lidar com um backlog grande, o próprio requerente, ele ainda posterga a decisão. Então isso é indesejável. Então é uma medida para você tentar coibir essas divisões. No escritório europeu, isso foi feito tentando restringir o lapso temporal para você aceitar divisões. Uma vez que o artigo 27 estabelece que os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício da prioridade deste, se for o caso, então estando na mesma fase processual do principal, os divididos deverão ser examinados concomitantemente ao pedido principal. Então é aquela ideia, idealmente, você examinar o pedido principal e os seus divididos logo em seguida, né? Até porque as divisões feitas pelo requerente, em geral, são de matérias que elas têm o mesmo conceito inventivo. Então você já está meio... já entendeu mais ou menos a invenção, fica até mais rápido você examinar os outros. No momento que este exame de mérito for realizado no pedido dividido, é recomendável que o mesmo seja feito quando o pedido principal tiver sido decidido. Caso contrário, pode ocorrer do pedido principal ainda estar em exame e o examinador alegar que o pedido dividido incorre em dupla proteção, por apresentar o mesmo quadro do pedido principal, contrariando o disposto no artigo 6 da LPI. Posteriormente, considere que o pedido principal tenha seu quadro reivindicatório reformulado durante o exame e ao final tenha sido indeferido. Nesse caso, a razão de indeferimento do pedido dividido deixou de ter sentido, pois não há como alegar dupla proteção, se na verdade esta matéria do dividido acabou não confirmando a sua proteção no principal. Então temos vários itens aqui. Primeiro, essa questão de divisão até o final do exame. Isso se aplica à primeira instância, isso não se aplica a recurso, ou seja, na fase de recurso não se aceita divisões, tá? Esse é um ponto. Segundo, quando você alega dupla proteção, você está baseando no artigo 6. O artigo 6 diz o seguinte: será concedido a patente para invenção. Então, a patente é singular, por isso é que se diz que a lei prevê que para cada invenção você só pode ter uma patente, você não pode ter duas patentes cobrindo a mesma invenção. Então, a dupla proteção é uma violação do artigo 6º da LPI. Embora não haja textualmente ali na lei de propriedade um artigo que diga que dupla proteção não possa existir. É meio que indireto nesse artigo 6. Outra questão, essa questão da dupla proteção, imagina que você tem o pedido principal e que ele ainda não foi concluído o exame dele, ele está sendo examinado. Nesse meio tempo, você pede um dividido. E aí você examina o dividido, você alega dupla proteção. Em relação só que o pedido principal ainda não foi decidido, você alega dupla proteção. Aí, no decorrer da tramitação, o pedido principal ele é indeferido. Quer dizer, como é que o dividido pode ser
indeferido por dupla proteção se não foi nem protegido no principal? Fica meio sem sentido essa regra. Então é interessante você fazer uma análise do principal e dos divididos meio que juntos, né? Sabendo o resultado de um do outro, principalmente para essa questão de dupla proteção. O conceito de unidade de dimensão está presente no artigo da CUP 4G. Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir um certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, benefício da prioridade. O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, benefício da prioridade. Cada país da União será facultado de fixar as condições nas quais a divisão será autorizada. Então veja que aqui existe apenas um pequeno parênteses, aqui que esse é o texto em português da CUP, e ele fala que o pedido de patente é complexo. Na verdade, no texto original da CUP, em inglês, em francês, o termo usado não é complexo, é um pedido que não está dentro do mesmo conceito inventivo. Então, o complexo aqui deve ser entendido como aquilo que não está dentro do mesmo conceito inventivo. Só aí você pode fazer uma divisão de ofício, né? Ou seja, por conta de uma exigência, né? No caso do NPI. Nunes Carvalho observa que a tradução da CUP, ela é de 75, refere-se a um pedido de patente complexo, quando o texto em inglês refere-se a patente contains more than one invention. Isso foi traduzido como uma patente complexa. Então a gente entende complexo como isso, ou seja, algo que seja mais do que uma invenção. Você poderá dividir. A divisão algumas vezes se deve ao fato de que a parte do quadro reivindicatório é aceita uma parte e a outra não. Ao dividir, o depositante já tem condições mais adequadas de, por exemplo, licenciar a parte do trecho concedido e continuar discutindo com os escritórios de demais reivindicações. Segundo o artigo 58 da LPI, Lei de Propriedade Industrial, o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos total, um licenciamento exclusivo, ou parcial, licenciamento não exclusivo. Não se pode licenciar um grupo de reivindicações para um licenciado e outro grupo para outro, pois licencia-se a patente como um todo. Então você veja que aqui a questão da divisão de pedido, ela está ligada também a essa questão do requerente pode. Eu tenho método e aparelho. O método o NPI já entendeu que é inventivo, ele vai dar. Só que eu tenho na reivindicação, no pedido, eu também falo do aparelho. O aparelho o NPI entendeu que não é para dar, não tem atividade inventiva. Então o requerente pode optar para o seguinte, então vamos fazer o seguinte, deixa no pedido principal o meu método e defere ele, tá? E vamos continuar discutindo o aparelho aqui num pedido dividido. Isso é uma maneira de você ganhar a sua patente mais rápido, o requerente, tá? É um recurso que é possível ser usado. Você vai ganhar algum tempo, não vai ganhar também muito tempo, mas é uma estratégia outra estratégia do próprio depositante é você tentar fazer um pedido dividido para, quem sabe, você pegar um outro examinador, tá? Isso é uma estratégia que o depositante às vezes usa, né? Na prática existe uma recomendação para a pessoa que fez o pedido principal examinar os divididos todos, né? Bom, divisão em recurso. Existe um parecer da Procuradoria de 2007 que diz: pedido de divisão considerado extemporâneo por ter sido apresentado após o final do exame. Requerimento arquivado nos termos do parágrafo único do artigo 26 e do item 7.5 do ato normativo 127. A interposição de recurso não transfere o final de exame para a fase recursal, ou seja, já tem final de exame, pois que se trata de reexame de matéria impugnada e não de exame. Então o recurso, ele não ele encerrou o exame já está concluído, é final de exame já, ele é um recurso. Ele está fazendo uma fase de recursão. Então, o final de exame, que é onde cessa o tempo para divisão, ele se encerrou lá na primeira instância. Então, no recurso, você não pode dividir um pedido. O pedido não pode ser
dividido numa fase recursal, né? Então, se você tem um pedido dividido, que você tem x e y, o IPI entende que aquilo não tem unidade de invenção, ele vai examinar o x, tá? E você depois indefere o x, você pode vir e ainda no primeira instância pedir o y, tá? Agora, se na fase recursal você não vai poder dividir esse pedido. Então, por exemplo, se você tem x e y, os dois são inventivos. O NPI indefere porque não tem unidade de invenção. Então, nesse caso, quando você entrar em recurso, você vai ter que alegar que tem unidade de invenção, ou então vai ter que optar por um dos dois, x ou y, no pedido principal. A questão que diz respeito à análise das reivindicações quanto aos requisitos de patentibilidade, a violação do artigo 32 da LPI, com o aumento do escopo de reivindicado e a dupla proteção, a matéria que deve ser examinada é o exame substantivo, ou seja, após o pedido dividido ter a notificação sobre o Código de Despacho 2.4. Então, quando você faz uma requisição de pedido dividido, o que o NPI vai olhar ali é uma questão meramente formal. Ele vai ver se faz referência ao pedido original e basicamente é isso, aceita a divisão. Saber se existe dupla proteção, se houve acréscimo de matéria, se tem novidades, se tem atividade, tudo isso vai ser examinado na fase substantiva. Então, via de regra, o pedido dividido ele vai ser aceito. Além disso, durante o exame substantivo de um pedido dividido com notificação 2.4, a entrada de pedido dividido, o examinador deve analisar o inciso 2 do artigo 26, verificando se a matéria do pedido excede a revelada no pedido original. Atendido esse critério, dá-se prosseguimento ao exame. Caso contrário, o pedido será arquivado através da publicação sobre o Código 11.12, apontando as razões do arquivamento. No caso da matéria de pedido exceder a matéria revelada no pedido original, o examinador deverá indicar um ou mais trechos onde foi constatado o acréscimo de matéria. Então, veja, a comunicação da divisão ela é feita pelo Código 2.4. Tá? Agora, para isso, a única coisa que vai ser examinada é se ele faz referência a um pedido, é o inciso 1. O inciso 2 do artigo 26 da LPI vai ser examinado junto com o mérito do pedido. Se houver acréscimo de matéria, o pedido ele vai ser arquivado. Recebe o código do 11.12. Em um caso de um pedido dividido ter sido gerado a partir de matéria já examinado e que não apresente mérito de patentibilidade, o mesmo deverá ser indeferido, persistindo as mesmas objeções a esse mérito. Então, eu tenho o pedido original, tá? Que ele tinha unidade de invenção. Eu examinei X e examinei Y. Eu disse que X não tem atividade inventiva, tá? E Y também não tem atividade inventiva. Aí o requerente vem, ele me divide o Y, bota no pedido dividido. Ora, o Y já foi objeto de exame no pedido original. Então, é possível que o IPI, nesse primeiro exame do pedido dividido, ele já venha indeferindo o pedido. Se tratar de uma matéria que já vem de análise lá, ou seja, o contraditório foi respeitado. Ele teve a oportunidade de fazer o contraditório no pedido original. Então, já caberia um indeferimento. O pedido dividido, então, não é um novo pedido, ele é uma continuidade do anterior. O exame original conclui pela falta de unidade de invenção e faz a busca e análise apenas de X. Uma outra situação, após a divisão, o pedido principal mantém X e o dividido apresenta Y. O pedido dividido Y não pode ter indeferimento, pois Y não foi nenhum. Essa é uma segunda situação. Ou seja, se eu tenho lá X e Y, eu examinei X, não examinei Y, você vem e pede um dividido de Y, esse primeiro exame do dividido eu não posso indeferir Y, porque eu em nenhum momento examinei Y
Então, tem que se respeitar o contraditório, tem que ter pelo menos uma chance para o requerente se manifestar. Uma situação indevida ocorria quando o pedido apresentava x e y, e x era identificado sem atividade adventiva. E como resposta, o requerente dividia o pedido pleiteando x no dividido. Este pedido dividido então sofria em seu primeiro exame a ciência de parecer. Como resposta, o requerente procedia a nova divisão e assim sucessivamente, postergando a decisão final de indeferimento. A prática do NPI nesse caso permitiu o indeferimento em primeiro exame do pedido dividido quando a matéria em análise já foi submetida a uma ciência de parecer em algum pedido anterior. Então essa é a questão. Eu examinei x no primeiro momento, x não tinha atividade adventiva, ele vinha dividia, e aí, novamente, primeiro exame eu não podia indeferir, né? Então eu dava uma nova ciência, aí ele vinha dividia, x, dava nova ciência, e assim postergando a decisão com relação a x. Então, para encerrar isso, foi feito essa ideia de você poder indeferir logo no primeiro exame. Uma outra maneira de bloquear isso é que essas divisões elas estão limitadas enquanto o primeiro pedido ainda não foi decidido. Né? Quando o primeiro pedido principal, o primeiro que deu origem a todos, foi decidido, cessam as possibilidades de novas divisões. O procedimento de divisão de um pedido de patente deve consistir sempre na retirada da parte da matéria reivindicada que consta do pedido original para compor os divididos. A simples replicação de parte da matéria reivindicada original para compor o pedido dividido, na verdade, compõe uma multiplicação, não uma divisão. Então, se eu tenho x e y, se eu mantenho x no pedido original e vou e divido e coloco x lá no pedido dividido, na verdade eu não dividi, eu multipliquei. Né? O relatório descritivo, os desenhos e o resumo do pedido original, quando for o caso, deverão ser correspondentemente alterados para excluir a matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a reivindicação reivindicada. Bom, quando a divisão ela é por parte do requerente, né, que ele está dividindo dentro de uma coisa que tem unidade de dimensão, em geral, o relatório descritivo, desenhos e resumo, ele é o mesmo para o pedido dividido. Ele não há qualquer modificação. A única coisa que muda é o quadro reivindicatório. Essa sim, necessariamente vai ter que mudar, ela vai ter que ser alterada para excluir a matéria do pedido original. Fica uma parte no original e uma parte no dividido. Ou, eventualmente, ele pode até abandonar alguma coisa, mas não pode ter a dupla proteção. A Instrução Normativa 17, não é de 97 não, ela é de 2013, tá? Estabelece que a divisão de pedidos não poderá implicar em dupla proteção. O artigo 6 estabelece que o autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente. Então, a patente está no singular, significa que para cada criação eu tenho que ter uma patente. Não posso ter duas. A análise da existência de dupla proteção em um pedido dividido deve ser realizada por meio da comparação do seu quadro com o quadro reivindicatório do pedido original e com o quadro dos demais pedidos divididos, se existirem. Nesse caso, o pedido dividido deve ser indeferido por não atender ao artigo 6. O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual que se encontra o pedido original, cabendo ao NPI reduzir a termo a referência aos documentos e petições que se encontram no pedido original. Bom, no caso de um pedido dividido reivindicar uma matéria mais específica que o pedido original, então o pedido original tinha cadeira. Aí eu faço uma divisão em que fica cadeira no pedido original e no pedido dividido cadeira dotada de braço, articulada, etc. Bom, nesse caso, entende-se que o dividido deve ser indeferido por não atender o disposto no artigo 6, uma vez que implica dupla proteção. Tendo em vista que a matéria mais ampla reivindicada no pedido original abrange o detalhamento do dividido. Temos aí protegido duas vezes. Então não poderia ser aceita essa dupla proteção. Agora você veja que no mesmo pedido eu tenho uma reivindicação ampla e outra mais restrita, contra isso não tem nenhum problema. Porque aí eu estou tendo uma patente.
Tá? Então, o fato de ter duplicação, dupla proteção entre reivindicações de o mesmo pedido não há problema. O problema é quando isso vai dividido, aí já não se aceita. Uma reivindicação considerada como uma implementação alternativa da invenção pleiteada no quadro reivindicatório do pedido original poderá ser retirada do pedido original e pleiteada no dividido por opção do depositante, ainda que essa reivindicação esteja dentro do mesmo conceito inventivo do pedido original. Quer dizer, ela está dentro do mesmo conceito inventivo, quem quis dividir foi o depositante, isso é uma opção dele, ele pode. Então eu tenho uma implementação que fica no original e uma outra implementação que fica no dividido. Mas são duas alternativas da invenção, tá? E uma não está englobada na outra, são duas perspectivas diferentes. Então isso pode ser aceito. Na época, a prática é de que não se aceita dupla proteção em pedidos divididos, uma vez que não há nenhuma razão para pleitear a mesma matéria reivindicada em dois pedidos. Tem uma decisão do Board of Appeal que fala no artigo 60, que diz que o direito a uma patente europeia deve pertencer ao inventor. Então veja, na lei, a Convenção Europeia de Patentes também é muito parecido com a lei brasileira. Também o artigo que trata de evitar dupla proteção, ele também é bem subjetivo, bem indireto, né? O inventor terá direito a uma patente. O pedido principal reivindica método e aparelho unidos por um conceito inventivo em comum. O requerente divide o pedido. Ainda que essas reivindicações possam ser muito semelhantes, método, aparelho e tal, tudo dentro do conceito inventivo, mas o requerente quis dividir. Em suas partes caracterizantes, trata-se de escopos distintos, uma vez que a patente de produto e de processo tem escopos distintos, ainda que o produto possa ser caracterizado por seus elementos funcionais. Não se trata, portanto, de dupla proteção. Então, nesse caso, é aceito, tá? Não vai ser alegado dupla proteção. Aqui um exemplo. Pedido trata de uma caneta para aplicação de insulina, tá? A reivindicação 1 descreve dispositivo dotado de material emborrachado, de empunhadura, ao passo que a reivindicação 2 descreve um detalhe de uma saliência dentro desse encapsulamento emborrachado. O requerente apresenta um outro pedido como sendo dividido, em que na reivindicação 1 descreve todos os elementos caracterizantes da reivindicação 1 do pedido original, acrescendo as reivindicações da dependente 2 do pedido original. O pedido dividido não é aceito, pois tem dupla proteção. A reivindicação dependente 2 do pedido original deve ser lida em conjunto com a 1, a qual está subordinada, e nesse sentido possui o mesmo escopo da 1 do pedido dividido, logo tem dupla proteção. No exame substantivo de um pedido dividido, em caso de aumento de escopo reivindicado em relação ao pedido original, o examinador deve emitir uma ciência de parecer com base no artigo 32, uma vez que as alterações no quadro não se restringe até o momento de exame do pedido original. Então veja, o que está se adotando aqui, novamente, que o pedido dividido ele não é um novo pedido, começando do zero, ele é uma continuidade de um pedido anterior. Então, a lei que se aplica ao artigo 32 de impedir acréscimos de matéria também vale para os divididos, tá? E inclusive a interpretação de impedir acréscimos na matéria reivindicada após o pedido de exame. Então, se você tem um pedido, porque senão ia constituir uma maneira muito fácil de burlar a lei. Eu teria um pedido original, tá? Em que eu peço o pedido de exame, e depois do pedido de exame, eu começo a ampliar a matéria reivindicada. Aí o examinador fala, opa, não pode ampliar a matéria reivindicada. Tá? Esse Y aqui que você está reivindicando, ele é aumento de matéria reivindicada. Ele não pode ser aceito. Ele está no relatório descritivo, mas está ampliando o escopo de proteção da reivindicação. Não pode ser aceito. Aí o que o requerente faz? Então tá bom. Então eu vou deixar esse quadro aqui no original. Esse Y aqui, essas reivindicações a mais que eu coloquei, que aumentam o escopo, eu vou pedir no dividido. E aí consigo pelo dividido. Então você ia burlar muito facilmente o artigo 32. Qualquer objeção que o NPI fizesse de que está havendo aumento de escopo no 32,
você simplesmente ia pedir um dividido, ia dar entrada com aquilo e ia conseguir. Então, o entendimento do NPI, da Procuradoria do NPI, é que essa regra que vale por pedido ordinário, né, ele também se aplica aos divididos, como se tudo fosse uma coisa só. Esse é o parecer da Procuradoria, que diz que aquela regra de aplicação do 32, ele aplica também à situação dos pedidos divididos. O fato de um pedido de patente poder sofrer divisões após a solicitação do pedido de exame não confere autorização para que seu correspondente quadro reivindicatório seja alterado voluntariamente. Ele não pode, isso mete ao mesmo exame do pedido comum, ordinário. Se o pedido principal apresenta em seu conteúdo relatório descritivo, reivindicações, desenho e resumo as matérias X, Y e Z, então os pedidos divididos decorrentes desse principal devem se limitar a descrever X, Y e Z no pedido. Todos os pedidos divididos não possuem novidade diante do pedido principal. Não pode haver acréscimo de matéria. A opção para o requerente seria solicitar certificado de edição. Então, toda vez que você tem alguma coisa a acrescentar matéria no seu pedido, uma opção é ou você deposita novo pedido, se você achar que aquilo é inventivo, que dá para ganhar uma patente, ou se você achar que aquilo não é inventivo, não dá para ganhar patente, você pode entrar com pedido de certificado de edição. Muito obrigado.